necessário para a nossa caminhada. O nosso tema de hoje é simpatia e antipatia entre os espíritos. Então temos um estudo bacana para aprender, né? Eu pedi para desligar o celular, para que a gente tenha uma reunião que não seja interrompida, né, que tenhamos uma reunião serena, tá bom? Vamos fazer a nossa prece. Jesus, nosso mestre, nosso querido amigo, presente em todos os momentos da nossa vida, te agradecemos pela paz que se emana nesse ambiente, pela harmonização, pela paz que está no nosso coração, na nossa mente, que possamos estender os nossos sentimentos a todos aqueles irmãos necessitados, que possamos agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, na busca, né, de estarmos cada dia melhores, de aprendermos a amar uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Agradecemos primeiramente pela oportunidade de nos recebermos na sua casa, pelos esses anjos guardiões que já se encontram nos protegendo a todo momento da nossa vida, e que a paz se faça presente em todos os momentos, hoje e sempre. Obrigado. Vamos convidar nosso irmão João. Boa noite a todos. Embaixo da prece inicial, agradecemos a oportunidade, principalmente de estarmos refletindo acerca desse tema que muito nos instrui e que muito nos fala. Então nós pegamos esse tema para estudar e nós começamos a estudar, eu comecei a refletir em minha própria vida, no meu próprio convívio social. Nós somos espíritos, somos seres sociais e consequência disso é conviver em sociedade e conviver com outros espíritos. E nessa convivência é necessário termos instruções prévias para saber como nós devemos nos comportar e como nós podemos aproveitar bem essas oportunidades. Diante da nossa existência, nós temos uma profissão, nós somos treinados e instruídos a agir diante de determinados problemas e determinadas situações para produzirmos bem. E também se dá o campo espiritual essa situação. Nós estamos aqui hoje buscando instrução com aqueles irmãos que sabem muito mais que nós, que são instituídos como mestres, como professores, para nos antecipar instrução, nos antecipar conhecimento, para sabermos como nós devemos nos comportar diante daquilo que é uma regra em regra, uma consequência, uma fatalidade, ou seja, vai acontecer, que é o convívio que nós teremos com os nossos semelhantes, com o nosso próximo. Impossível nos isolarmos. Como nós ouvimos no Evangelho, há um número de testemunhos ao nosso redor. E nós sabemos, consequentemente, que encarnados convivem o tempo inteiro com encarnados ou com desencarnados. Podemos nos trancar, nos isolar no monte mais alto, longe da vida orgânica, vamos dizer assim, o máximo que pudermos, estaremos em constante convívio com o plano espiritual. Correto? Então, sabemos disso, nós estamos aqui para compreender isso, saber disso e saber também como nós devemos nos comportar. Dessa forma, extraindo, absorvendo, aprendendo o máximo possível para que possamos sair da reencarnação o mais próximo possível da nota 10, da nota máxima, com o máximo de aproveitamento que nós podemos ter. E sempre gostamos de nos lembrar que o nosso propósito aqui sempre é estudarmos a lei divina. Sempre fazemos essa introdução para nós sabermos qual é o nosso objetivo. Muitas vezes trazemos aqui em paralelo interpretações da lei humana, interpretações dos nossos cotidiano material, mas com o propósito de nos tornar entendível a lei divina, que é a lei de Deus. Esse é o nosso propósito. Então convidamos a todos a nos despirmos dos nossos conceitos materiais que temos acerca da realidade, que a espiritualidade nos convida, nos instrui
que nós devemos mudar todo e qualquer conceito que nós temos da divindade. E quando nós falamos de divindade, nós falamos da lei, que nós temos condições de compreender. Então temos que estar aqui sentados, postados, a entender e a perceber que nós somos aprendizes. E nós sabemos que diante dessa lei, como essa lei, que está envolvida em justiça e amor, Deus nos dá a oportunidade de reencarnar, de retornar a carne para aprendizado. E, consequentemente, nós também somos cuidados de uma lei, que é a lei de causa e efeito, que Jesus nos trouxe, falando da lei do plantio e colheita, que nos faz compreender que tudo aquilo que nós fazemos, que nós geramos, que nós produzimos, é nos retornado na mesma proporção, ou mais, né, se podemos assim dizer. Porque a lei de amor nos otorga sempre mais, nos dá sempre oportunidade maior. E nós, ao percebermos isso, nós temos que entender quais oportunidades são essas. Porque nas nossas vicissitudes humanas, por exemplo, quem de nós não gostaria, por exemplo, de receber o nosso salário todos os meses e ficar em casa na preguiça, né? É igual aquela aposentadoria que nós vemos nossos juízes sempre, né? Comete um erro e é aposentado. Compulsoriamente vai ficar em casa recebendo salário, é coisa boa. Quem de nós não gostaria de receber benefícios sem dar nada em troca, sem aprender nada? Só que a espiritualidade vem nos dizer que, na verdade, pela lei de causa e efeito, tudo que nos vem, nós temos que dar algo em troca. Emmanuel nos fala, na obra cega, eu sempre gosto de lembrar isso, não é para vocês não, tá? Que nós somos seres dotados de deveres e não de direitos. Que um dever bem cumprido nos otorga um direito. Emmanuel fala isso para a gente. Nós temos sempre o dever de agir de acordo com a lei. Agindo de acordo com a lei, nós vamos receber da lei de forma proporcional. Ou seja, nós temos que saber como agir dentro da lei para que tenhamos uma boa ação e, consequentemente, uma boa colheita dessas nossas ações. E estamos estudando esse tema de hoje, nos faz compreender também uma das oportunidades que temos, os efeitos que colhemos de um passado e como nós devemos exercer essa colheita, que já é um plantio, para que possamos sempre avançar naquela paz que nosso companheiro trouxe na oração. Não na felicidade humana, não na alegria, mas na felicidade que é verdade, que está de acordo com a lei divina, que está de acordo com a lei de Deus. Então nós temos que entender, sempre repetimos isso, para que nós possamos nos situar dentro dos conhecimentos que nos é dado pela espiritualidade. Ninguém aqui sabe mais do que ninguém. Na verdade, se estamos encarnados é porque todos nós temos que aprender. E se todos nós temos que aprender, todos nós venhamos aqui com um pouco de humildade em tudo que realmente aprender, de refletir, de buscar compreensão, de buscar realmente estudar, e buscando estudar e compreendendo, buscar nos modificar os nossos comportamentos, porque só assim vamos realmente estar caminhando dentro de uma lei divina, que é a lei de progresso em equilíbrio. Lembrando que todos nós estamos em constante progresso, independente de estarmos buscando acertar ou não, independente de estarmos sendo resistentes a mudanças de comportamento, todos nós vamos e estamos progredindo. O que difere aquele que quer mudar, que quer aprender, que quer se aperfeiçoar, para aquele que não quer, é que o processo se torna mais rápido e de forma mais equilibrada, com mais paz. Aquele que não quer vai avançar também, porém de forma mais lenta e mais dolorosa. Então nós temos com essa compreensão a capacidade de escolher e, quiçá, escolher bem. É esse o nosso propósito aqui, como estudantes da doutrina espírita, e que todos nós possamos realmente absorver as instruções dadas pela espiritualidade. Nos foi convidado a falar desse tema, e por isso nós agradecemos, e como falamos, todos nós estamos em convívio contínuo, a todo momento, vivendo com pessoas próximas ou não próximas do nosso lar, no nosso trabalho, nas ruas, na casa espírita, na verdade, e consequentemente deparamos com aquelas pessoas que nos são agradáveis e com aquelas pessoas que não nos são agradáveis.
com ambientes e com situações que nos alegram, nos completam, nos deixam ali felizes, e também com ambientes que nos antipatizam, que nos afastam, que não nos trazem o mínimo interesse. E assim, todos nós vivemos e convivemos. E nós temos que entender e perceber isso. Entendendo e percebendo, nós vamos sabendo e aproveitando todas as oportunidades que nos são dadas. Lá na obra, o Consolador Emmanuel fala para nós que quanto mais evoluído o espírito, quanto mais potencialidade moral, quanto mais aperfeiçoado ele é, mais ele percebe que tudo que está ao seu redor, e quando fala tudo, a gente imagina tudo mesmo, qualquer coisa, é oportunidade de aprendizado, de aperfeiçoamento. Então, quando Deus nos outorga a lei de sintonia, por exemplo, é uma lei que impera em tudo. E essa lei nos fala que os iguais se atraem e os opostos se repelem. Olha que interessante. Os iguais se atraem e os opostos se repelem. Nós sabemos, é claro, com as instruções da espiritualidade, segundo o próprio Emmanuel, que todos nós temos um passado obscuro e delituoso. Sabemos também que todos nós somos hoje, e somos, por causa da gama, da quantidade de reencarnações, da quantidade de experiências que nós adquirimos. Todos nós. Se tirar as nossas experiências, que é impossível, segundo a espiritualidade, se tirasse, nós voltaríamos lá no princípio inteligente, lá no início. Porque o que nos difere também da divindade, nos difere na verdade de Jesus, são as experiências que Jesus tem, que nós não possuímos, da divindade não, de Jesus. São as experiências que Ele possui, que nós ainda, e quando eu falo ainda, é porque um dia nós vamos adquirir, nós ainda não possuímos. Então tudo que somos é fruto de nossas experiências. As nossas experiências na obra Pensamento e Vida, segundo Emmanuel, as nossas experiências trazem os nossos sentimentos, e os nossos sentimentos, que é fruto das experiências, ou seja, tudo da experiência, gera a nossa sintonia, porque nos coloca próximo daqueles que têm as mesmas experiências ou experiências próximas que nós, que nos simpatiza, que nos faz aquela sensação alegre, feliz de estar nesse convívio. São experiências próximas, e aqueles que nós temos experiências próximas a nós, que nós nos antipatizamos. Olha que interessante. Então é mais ou menos assim. Eu sou uma pessoa que busco ter equilíbrio, busco orar, busco ter paciência, trabalho a minha tolerância, a oração o tempo todo, o Evangelho. Então é natural que eu me sinta bem, que eu me sinta tranquilo no ambiente como a casa espírita. Eu busco me reformar ultimamente, é natural que eu me sinta bem no ambiente como a casa espírita. Porque aqui o tempo todo a espiritualidade nos fala de reforma íntima, nos fala de nos instruirmos, de nos modificarmos, e nos dá uma oportunidade para isso. Então, eu vou me sentir aqui tranquilo, em paz. Para muitos espíritos, e quando eu falo encarnado ou desencarnado, estar nesse ambiente é antipático, é difícil. Porque não querem e não buscam isso. Buscam outros prazeres. Por exemplo, muitos estão nos bares agora, nas casas de prostituição, não condenando ninguém, tá? Muitos estão nos seus lares agora, curtindo aquela preguicinha, aquele relaxamento que nós adoramos, porque realmente ainda não se encontra nesse campo ainda o trabalho da reforma íntima, porque as experiências dele não são suficientes para gerar sintonia com o ambiente de aprendizado, com o ambiente de moralização. Por que nós estamos repetindo para isso? Para entendermos que mesmo o processo de simpatia e de empatia depende muito das nossas experiências e da nossa vontade, do nosso objetivo de vida. E muito. Segundo a espiritualidade, nos deixa claro isso, que é impossível um otentóide, ou por exemplo um sábio, se sentir bem, se sentir feliz ou pleno conversando com uma pessoa ignorante em regras. O sábio,
ele vai se sentir bem, se sentir completo, num ambiente onde se encontram sábios, porque ali vai se encontrar reciprocidade de ideias, de objetivos, de raciocínios. E assim também, o Hotedote, o índio, por exemplo, ele não vai se sentir em perfeita harmonia em um ambiente onde não se encontram pessoas que pensam como ele, que vivem como ele, se encontram perdidos, porque não há sintonia. Então nós temos que perceber que há essa antipatia, ou seja, essa falta de ligação, de objetivo, porque falta de equilíbrio nas buscas, nos objetivos iguais. Isso acontece naturalmente em todos os campos da nossa existência. Nós que já estamos um pouco mais vividos na carne, nós percebemos, por exemplo, que o tempo todo da nossa existência se aproximam amigos e afastam amigos, não é assim? Na nossa adolescência, quando nós queremos curtir a vida lá, tranquilo, vamos para os esportes, normalmente o nosso meio de amigos, de coleguismo, são pessoas que buscam os mesmos meios que nós. Você está na música, normalmente seus amigos gostam de música, não é assim? Você atrai para você aquelas pessoas que gostam de música. E o assunto é música. Tem pessoas que, por exemplo, vai mudar de assunto, começa e de repente afasta. Por quê? O assunto não gera sintonia. Porque não há os mesmos gostos. Aí de repente você fala assim, não quero mais música, vamos para o esporte. Aí aquela equipe que os amigos são da música, aos pouquinhos naturalmente vão se afastando. Passa os anos e fala assim, poxa vida, aquela pessoa que era meu amigão, me acompanhava, não, há quanto tempo eu não vejo, não é assim? Aí você está lá no esporte, aí atrai pessoas do esporte. Muitas vezes chega uma pessoa da música para conversar com você, você conversa, mas rapidinho você já muda para esporte. Daqui a pouco essa pessoa vai embora, né? E fica lá um pouquinho de esporte. E assim vai em todos os momentos da nossa existência. A profissão é assim também. Normalmente quando a gente ama o que a gente faz, a gente está o tempo todo falando daquilo. Atrai as pessoas, como talvez uma profissão. Já outras têm um pouco de antagonismo por causa das experiências. Você está vendo o mecanismo? Então, ser antagônico, simpático, muitas vezes tem a ver com as nossas buscas e objetivos do dia a dia. Só que a espiritualidade, ela vai além. Ela vai muito além. Porque ela começa a trabalhar para a gente, para nós entendermos, porque entender isso é muito simples. Nós vemos no dia a dia, é comum, é natural. Só que a espiritualidade começa a descortinar isso para nós, não somente no aspecto material, ela começa a descortinar no aspecto da lei divina, dos convívios, que não se conscreve somente nas opções dessa reencarnação. Ela começa a trazer para a gente os aspectos da nossa existência, desde o princípio até hoje. Dos nossos convívios, das nossas experiências vividas e convividas com outros irmãos nossos e que geram simpatia ou antipatia com esses espíritos. E nos fazem perceber e compreender isso e saber que por trás dessa antipatia ou simpatia há um propósito divino, um propósito ali útil, um propósito ali que nos é útil e nos vai impulsionar na escala do progresso. Não é somente para sabermos, então eu sou antipático com essa pessoa porque eu não tenho as mesmas ideias. É saber o motivo dessa antipatia e qual que é o objetivo de eu conviver com aquela pessoa, naquele ambiente, naquela circunstância. Porque o propósito da lei, quando a lei me coloca diante de alguém, ou eu convivo com alguém em uma sociedade, tem um objetivo ali por trás. E um objetivo para o bem, para o belo, para a felicidade real, para o progresso, dentro da lei de Deus. Então a espiritualidade começa a nos mostrar, nos trazer compreensão, não somente para que eu entenda, mas que eu perceba como eu devo, o que eu devo aprender e como eu devo me aprimorar, aproveitando daquela oportunidade. Está vendo o mecanismo? Não é só saber, mas também em modificar qualquer instrução. O Evangelho de Jesus é o nosso manual de funcionamento. A lei divina, como Jesus vem falar para a gente de todo o processo do Evangelho, todas aquelas virtudes, todas as parábolas, as bem-aventuranças, Jesus está nos dando a cartilha de experiências que nós temos que adquirir.
E ao percebermos e convivermos uns com os outros, nessa permuta o tempo inteiro de convívio, nós temos ali a oportunidade de adquirir essas experiências. E estar com espíritos antagônicos ou simpáticos a nós, nos dá a oportunidade de vivenciar todas as virtudes que Jesus nos ordenou a aprender. E percebendo isso, nós começamos a ler, ou estudar, ou refletir, e de forma concomitante tudo isso, nós começamos a perceber o Evangelho e praticar o Evangelho. Buscar vivenciar, transformando nossas experiências diante da compreensão que temos. E nós aqui fomos convidados a usar como referencial, certo? O Livro dos Espíritos, questões 291 a 303, Consolador, questão 326 e 327, completamos mais com as outras obras que é necessário. Nós somos muito ignorantes, não temos a capacidade de extrair o máximo do Evangelho, então nós vamos lançar a mão aqui de Emmanuel, na revista Espírita, no ano 5, julho de 1862, Ensinamentos e Dissertações Espíritas, e um capítulo interessante, União Simpática das Almas. Vamos trazer também aqui reflexões da obra Inspiração, de Emmanuel, capítulo 21, Antipatia. Olha que interessante. Também, na obra Busca e Acharás, de Emmanuel, Conquistando Simpatia, capítulo 30. Religião dos Espíritos, também, por Emmanuel, capítulo 89, Simpatia. E Simpatia e Bondade, a obra Espírito de Verdade, autores diversos, psicografia de Xavier, de Valdo Vieira. Nós estamos trazendo aqui reflexões de todas essas passagens, de todas essas biografias e mais. Nós citamos aqui o referencial para que cada um aqui leia. Nós tomamos cuidado também de deixar um PDF com o nosso companheiro Mendes, depois ele disponibiliza só para a gente ver aqui e ler as instruções. Tem muito mais em doutrina, muito mais no Evangelho, mas só uma base do nosso raciocínio hoje, para que nós consigamos trabalhar as nossas mentes no mesmo caminho. Ok? Então vamos lá. Lá na questão 291, no Livro dos Espíritos, é perguntado para os Espíritos da seguinte forma: além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles existe, ou seja, como nós citamos, da semelhança de experiências. Voltam-se os espíritos recíprocas a afeições particulares? Aos espíritos respondem: do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes do corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Esse capítulo, ele começa a trabalhar sobre a simpatia dos espíritos, a simpatia espiritual, a simpatia real. Quando nós trabalhamos essas outras referenciais que nós citamos, a espiritualidade começa a nos advertir, porque eles falam o seguinte: a maior parte de nós, quando nós escolhemos os nossos parceiros, o nosso convívio, nós escolhemos por aspectos materiais, por aspectos viciados. Isso segundo a espiritualidade. Eles nos dizem o seguinte: normalmente quando nós escolhemos um parceiro, a nossa alma gêmea normalmente, ou é por beleza, ou é por riqueza, aquela famosa apaixonite, inicial, normalmente. Nós não observamos ao fundo os valores que essas pessoas carregam, segundo os espíritos. E quando eu refleti sobre esse capítulo, eu falei assim: que é verdade? Eu parei de refletir nisso. Quantos erros nós cometemos no nosso dia a dia por vermos, por observarmos, não por seguirmos as instruções de Jesus, observarmos as árvores pelos frutos que elas produzem, mas pelas belezas que elas resolvem, pelas aparências. E nós começamos a perceber que quando tratamos desse aspecto de sintonia, por isso nós convivemos, geramos muito tumulto na nossa existência, nas nossas escolhas, nós escolhemos nosso convívio, o ambiente, pelas aparências. E não realmente pelos frutos que essas pessoas produzem. E fatalmente caímos em erro. É natural. Porque nós somos por aspectos materiais que, segundo os espíritos, se ficam.
são mutáveis, se acabam. Já os laços espirituais, a simpatia espiritual, a real, ela não se dá por aspectos materiais. Ela se dá por uma ligação de sintonia, por aspectos morais, por virtudes, por experiências adquiridas na alta evolução de acordo com a lei divina. E esses laços, quanto mais aperfeiçoado ele se dá, quanto mais experiências benéficas, quanto mais experiências no amor, em virtudes nós tivermos, mais fortes esses laços são com aqueles que simpatizam conosco. Mais efêmeros são os laços quando ligados, quando lançados fora em desequilíbrio com a lei divina. O que a espiritualidade nos diz com isso? E aí nos traz uma lição, e me trouxe uma lição, que eu não devo me preocupar com quem eu estou me ligando no momento, se eu vou para viver ou não na próxima reencarnação, se eu vou conviver ou não com aquela pessoa que eu amo demais. Eu não devo me preocupar com isso. O meu processo é a mudança de comportamento, é a mudança, é a reforma íntima. Porque eu começo a perceber que, mudando a minha intimidade, eu começo a criar cada vez mais laços, cada vez mais fortes. Eu me simpatizo de forma cada vez mais firme, cada vez mais viva, com aqueles que buscam e que estão de acordo com a lei divina. Porque, segundo a espiritualidade, a famosa alma gêmea, que também é trabalhada nesse capítulo, não existe um espírito que nos completa da forma que acreditamos. Nós nos ligamos não a um espírito, mas a vários espíritos que buscam as mesmas e que têm as mesmas experiências. Os laços que Jesus tem são muito mais firmes, mais fortes, com a humanidade, com o universo, do que os laços que nós possuímos. Porque os laços que nós possuímos ainda não estão de acordo com a lei divina, em equilíbrio com a verdade. Nós ainda temos laços muito efêmeros, muito desequilibrados, porque nos ligamos em aspectos ou experiências materiais e não experiências morais e espirituais que estão de acordo com a verdade. E o tempo inteiro a espiritualidade nos adverte a respeito disso. O tempo inteiro ela nos diz a respeito disso. E nos traz a verdade para percebermos que o processo de reforma íntima e de mudança de comportamento é muito extremamente importante. É ela que vai nos colocar, nos direcionar, nos impulsionar, nos melhorar e fazer com que aqueles que se aproximem de nós sejam pessoas de bem, e com que aqueles que se aproximem de nós que não são pessoas de bem possam ter um bom exemplo. Vai ver como é que é o mecanismo, e possam aprender com os nossos exemplos, e possam aprender conosco, para que possamos habitar em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, qualquer um, e sairmos em equilíbrio, sairmos em paz, aprendendo, plantando, colhendo em equilíbrio com a lei. O processo de reforma íntima nos coloca de tal forma, de acordo com a lei, que faz com que nós alcançamos todo e qualquer objetivo que nós temos em processo de progresso na reencarnação. Nós não temos que nos preocupar com o nosso passado, quem está próximo de nós é nosso inimigo ou não. Se nós estamos no país bom ou não, se nós vamos no plano espiritual, no mundo de provas e expiações, vamos permanecer, se vamos viver na terra, no mundo regenerado. Não precisamos nos preocupar, porque faz com que eu me situe através da sintonia cada vez mais um ambiente melhor do que eu me encontro hoje. A espiritualidade nos fala que nós estamos na terra porque nós temos muito que aprender ainda na terra. Que a partir do momento que nós adquirimos experiências, por exemplo, de muitos ditosos, nós não mais estaremos de estar na terra. Nós sintonizaremos com o ambiente melhor. E automaticamente, por lei, estaremos em um mundo melhor. E o mundo que nós falamos não é um mundo material, não, é um mundo íntimo também. É um mundo de equilíbrio íntimo.
Porque conforme nos diz a espiritualidade na obra do nosso lar, é interessante, né? A gente fica orando, implorando, clamando para que a gente vá para os superiores. E os superiores ficam descendo para nos auxiliar, né? Quando a gente quer subir, eles querem descer para trabalhar. Olha que interessante o mecanismo. E esse processo de refluir que faz com que eles venham em nosso meio. Isso é meio que vive em paz, não leve, não se desequilibre, não leve miasmas do nosso próprio desequilíbrio, é um processo de reforma íntima que eles já fizeram. Olha que interessante. Então, o processo de reforma íntima nos faz nos comportar melhor. Nós temos que perceber que conviver em nosso passado, na verdade, nós tivemos plantios errôneos, plantios em desequilíbrio. Nós geramos experiências, e por isso a espiritualidade nos diz que nós temos que mudar todo e qualquer aspecto, toda e qualquer ideia que nós temos da lei divina. Nós temos que entender que as nossas experiências ainda estão muito aquém das experiências que nós somos convidados a adquirir com Jesus. E que essas experiências adquiridas são plantios. E que, como Jesus disse, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se eu convivi com um irmão meu, com vocês, por exemplo, em um passado, eu os magoei, os maltratei, cometi qualquer ato que os fizeram se sentirem ressentidos, é natural que hoje, ao nos reencontrarmos, haja um antagonismo. É natural. Um ressentimento, aquela famosa pulga atrás da orelha, na verdade, que a gente tem às vezes, puxa, eu sempre ouvi essa frase, eu nunca compreendi, quando estudei doutrina, eu comecei a entender. Tinha uns companheiros falavam comigo assim, não gostei daquela pessoa, o sangue não bateu com ele. Já ouviu essa frase? Plantios em desequilíbrio que geram antipatia. Está vendo o mecanismo? Mas por que então? Deus que me ama, né? Ué, se Deus me amasse dentro dos aspectos materiais, o que Deus faria? Afastaria as antipatias e colocaria somente as simpatias. Olha, é interessante a lei divina. E por que então Deus, na sua lei, me coloca em convívio com aqueles que eu sou antipático? Então temos equilíbrio, desajuste, uma desavença. Por que isso? Ou por que disso? Qual o propósito? Aprendizado, né? E aí vem Jesus, olha que interessante. Sabe dessa lei que me coloca diante daqueles ajustes porque é lei divina, que tudo aquilo que eu desarmonizei, que eu tenho que harmonizar, é lei divina. Toda e qualquer infração que eu faço à lei divina, eu tenho que reequilibrar. Olha que interessante. E aí veio Jesus, ó meu irmão, vai ser natural, porque se você lutou, você tem que pôr. Se você conviveu com um irmão seu e gerou um desequilíbrio, maltratou, magoou, você tem que conviver de novo para você reparar. E aí Jesus fala assim para a gente, para aquele que sofreu impacto, para aquele que sofreu o famoso crime, famosa ação, que ele perdoe. Não é o mecanismo? Para aquele que infringiu a lei, que maltratou, pare e repare. Pare e repare, repare o que fez, reajuste. Está vendo o mecanismo? Então, se você está atacando com alguém, o propósito da reencarnação é o quê? Fazer com que essa antipatia se torne simpatia. É um processo longo. Demanda boa vontade. Você tem que de oração. Oração, porque nós somos espíritos extremamente endurecidos ainda no orgulho e no egoísmo. Pede forças. Some a boa vontade, não a vontade, mas a boa vontade, aquela que não só quer, mas aquela que busca mecanismos e meios para adquirir. E segue o seu caminho. Não afaste. Como a gente quer isso, né? A pessoa que não gosta, não quer ver nem perto, né?
Até uma estadinha de cara desse programa que ele fala que assim, sai de reto, Satanás, né? Sai de dentro. Não. Pelo contrário. Se Deus não tornou e Ele trouxe uma experiência, Ele trouxe alguém para conviver com você, que não lhe é simpático, aproxime com vigilância e oração e mude o seu comportamento. Antes, olho por olho, dente por dente. Agora, pratique as virtudes que Jesus lhe convidou a exercer: paciência, tolerância, urgência, oração. Não é assim que nos ensina Jesus? Comece a praticar essas experiências no seu dia a dia com aquele indivíduo, com aquele ser que te desequilibra e desarmoniza. E aí nós ampliamos isso. Na verdade, não é ele quem nos desequilibra, somos nós que nos desequilibramos no convívio com ele, porque não aceitamos e não queremos realmente nos modificar. E vai ser natural essa responsabilidade, por exemplo, até nos próprios casamentos. Estávamos ouvindo uma palestra essa semana que o companheiro nos disse assim, que nós não somos seres que sabemos conviver uns com os outros ainda. Olha que interessante. E eu comecei a refletir, comecei a perceber isso. Porque essa frase que nós trouxemos no início, que nós somos seres dotados de deveres, nós não internalizamos elas ainda. Nós queremos ser dotados de direitos, que o outro faça a minha vontade. Não é assim que nós fazemos? Quando o outro não faz a minha vontade, automaticamente já começa um mato luto. Cadê o servir que Jesus nos ensinou? Cadê a resignação, a paciência? Está vendo os mecanismos? Quando Jesus nos ensina as virtudes, quando Ele vem nos trazer as bem-aventuranças, que Ele fala assim, bem-aventurado misericordioso, por exemplo, Ele está falando o seguinte: tenha misericórdia, tenha urgência, tenha paciência, tenha tolerância. Por mais que você não sinta isso ainda, por mais que as suas experiências sejam muito ainda imbuídas, olho por olho, dente por dente, você quer gritar, você quer brigar, se cabe. Ora, você quer julgar e condenar a experiência do outro? Para! Não faça isso. Julgue a si mesmo. Renuncie ao seu desejo em prol do convívio, em prol da harmonia. Você quer gritar, você quer desistir. Aí nós vamos no Evangelho: aquele que perseverar será salvo. Isso a gente fala também no coração, tá? Porque muitas vezes não faz isso, a gente não quer fazer. Mas é o que a instrução nos traz. E assim nós vamos transformando experiências e convívios, sintonia, de antipatia em simpatia. Um processo, e nós temos que ter isso em mente, que não se dá com uma ação, com um dia, com um mês. Porque ali há livre-arbítrio das duas partes. E o mais interessante, não é de duas partes, né? Porque nós temos a famosa mediunidade e o convívio com o plano espiritual. Como o Paulo nos adverte nessa lição, muitas vezes uma pessoa que nos é antipática, por exemplo, lá, que pega no nosso pé, que, né, vamos dizer assim, ali estamos simples processos de obsessão. Não é ele necessariamente, mas irmãos invisíveis que têm uma antipatia com você, que o desequilibram e, consequentemente, desarmonizam o seu ambiente. Está vendo o mecanismo? E aí, o que a espiritualidade faz? E o que eu devo fazer com o meu obsessor? Eu devo levar para as reuniões mediúnicas? Devo fazer aquele favores, né? Que muitas religiões fazem? Não. O mesmo processo que é feito com o encarnado. Gere simpatia. Olhe por ele. Percebe no bem. Tenha inteligência, paciência. E faça o seu processo de reforma íntima. Jesus nos ensinou: não veja, não fique atento, não fique fixado no vício do outro e do outro. O erro do outro é do outro. Observe a trave que há nos seus olhos. Analise suas experiências e mude o seu comportamento. É isso que você vai fazer. Com o outro sempre, isso aí até dói o nosso orgulho, hein? Com o outro sempre, para o outro sempre vai haverá uma desculpa.
Em uma dessas lições, a irmã deixa pra gente nesses livros. Fala assim, ó, muitas vezes você está no seu lado, uma pessoa te tratou mal, não te cumprimentou, às vezes ela nem te percebeu, ela está com a mente cheia de problemas. Então, pronto, sempre desculpa. Sempre pense dessa forma. É o que eu tenho de lição. Meu pai e minha mãe me tratam mal, não me querem bem. Então eu tenho desculpa. Muitas vezes eu gerei um grande mal para ele. Agora para mim. Eu não posso dar a mesma moeda, eu tenho que dar ao outro lado, a outra face da moeda, que é de acordo com a lei. Eu tenho que sempre entender o outro, sempre ter paciência com o outro, sempre buscar o lado pelo outro. Agora, eu não. Eu devo ser firme comigo, porque eu já tenho condições de analisar a minha própria e eu tenho domínio sobre o meu livre-arbítrio. Eu não tenho domínio sobre o livre-arbítrio do outro, não. O outro faz como ele quiser. Agora, eu faço quando eu quero. E eu vou colher da lei, de acordo com o uso dessa minha boa vontade, desse meu livre-arbítrio. Eu tenho que buscar harmonizar toda e qualquer relação minha. É assim que a gente faz normalmente, né? Eu vou pro meu lado, está lá o meu parente difícil, eu começo a fazer o bem, aí depois você diz, poxa, ele não quer, mas o outro não quer. É assim? O outro tem que querer também, o outro tem que querer. Não. Segundo a espiritualidade, não. Segundo Jesus, não. Ele vai querer quando tiver maturidade para perceber e entender a lei e sentir essa necessidade no seu íntimo de progredir. Se eu já percebi agora que eu faço o meu processo de reforma íntima, que eu me modifique e que eu me harmonize com a lei. Por isso, quando nós falamos na casa espírita, nós devemos pensar, e quando nós refletimos, estudando na casa espírita, nós devemos pensar que o conhecimento que aqui é trago não é para o meu pai, para minha mãe, para o meu vizinho, ele é para. E assim eu faço a minha caminhada. Olha a questão interessante, ó. Que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Olha que interessante. Aqueles que nós fizemos mal, que nós vivemos mal, que nós maltratamos no mundo, na reencarnação, que sentimentos vão ter do outro lado? Aí depende. A espiritualidade responde, depende. Depende da experiência que ele possui da voz que ele tem. Se ele já está refletindo sobre o perdão, já almeja entender os erros do próximo, ele já está trabalhando no perdão. Olha a diferença. Se ele já está trabalhando no perdão, ele se desprende do plano espiritual, a espiritualidade falada. Percebe que aquilo que animou aquele ânimo de raiva, é uma coisa pueril, porque é uma coisa material, uma coisa que vai lhe fazer mal, e ele busca esquecer e segue o seu. Olha que interessante. Nem tudo pode esquecer, né? Porque ele tem a reparação para fazer. Não, esquecer, eu estou falando um aspecto assim, não ficar ligado, fixo, né? O diante ele ligar. Ele vai ter que reparar. Sempre, como nós falamos aqui, a lei divina, sempre nós temos a obrigação de reparar. Sempre. Segundo a espiritualidade, qualquer erro, o mínimo que seja, qualquer infração à lei, nós teremos que reparar. Qualquer um. Não tem como escapar. Só que nós vamos pela lei de amor ou pela lei de justiça. E também é outro aspecto aí. Eu posso ir pelo meu livre-arbítrio e reparar de uma forma e reparar de outra. Ou reparar com amor ou reparar na dor. São dois aspectos também que nós temos que entender. Mas o que nós estamos trabalhando? Com o espírito que já trabalha o perdão, ele se desvincula de viciações. Eu sempre estudo, por exemplo, a obra Ação e Reação, sempre estudando em fazer refletir muito. E muito. Não só relação e reação, mensageiros, missionários da luz. Olha que interessante. Nós temos mentores lá como Silas. Silas o tempo todo está sendo instrução, né? A gente fala assim, mas que espírito fantástico, espírito de luz, iluminado, deve ter tido um passado como missionário, né? Aí vai contar da vida passada dele. Alguém já viu essas obras? Falei? Quem foi no passado? Assassino. Olha que interessante. A última revelação. E ele está lá como mentor espiritual. Que é esse? Aquele que ele assassinou na vida passada,
que a vítima está no plano espiritual, em zonas abismais. Olha que interessante, a vítima. Por quê? Exatamente. Está vendo o mecanismo? Então, muitas vezes, o fato da pessoa ser a vítima não quer dizer que ela seja melhor nem pior que o outro. O fato da outra ser algoz não quer dizer que ele está numa situação melhor ou pior que o outro. Ele tem que reparar. Mas o arrependimento e a forma que ele colhe os efeitos é que vai ser o plantio, que vai gerar o quê? Se ele desencarnou, ele virou um mentor espiritual. Ele poderia desencarnar, está lá embaixo, como muitos de nós fazemos. Muitos de nós desencarnamos, continuamos nesse processo de rancor, de raiva, e ficamos a degradando o plano espiritual, usando o caminho. Isso acontece. Então, como a espiritualidade responde aqui, ó, se são bons, olha que a resposta. Ele nos perdoa, porque já estão no processo de experiência. Olha que interessante, no B. Então, se são bons, então não tem forma própria, depende realmente do espírito, depende da individualidade. Olha que interessante, a experiência ideal mesmo que ele busca adquirir. Então, trabalhar o perdão é essencial para nós. A gente não sabe qual tipo de experiência plantio que nós vamos ter e trabalhamos o perdão. E continua. Ele nos perdoará segundo o vosso arrependimento. Se maus, aí vamos para nós agora, né? São as experiências nossas. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizeste e vos persigam. Olha que interessante. E muitas vezes a gente fala que nosso obsessor está malvadinho. Olha que interessante. Que ele é mau, que ele é errado. Nós temos que entender que tudo é reflexo de nossas próprias ações. Muitas vezes aquele pai, aquela mãe, aquele esposo que me persegue, a causa dele estar com aquele sentimento é minha. Por causa de uma ação minha, que levou ele a guardar ressentimento. E o que me cabe? Reparar, como você trouxe. Eu preciso reparar aquela experiência segundo a espiritualidade. Eu preciso mudar o meu comportamento. Eu preciso entender que ali eu tenho responsabilidade. Porque senão não viria a mim. Porque a lei divina é justa. Ela não é só amor, ela é justiça. E tudo que me vem é porque eu tenho alguma coisa a ver com aquilo. Quando eu entendo isso, ao invés de eu ficar lamentando, poxa Deus, eu estou mal comigo, espiritualidade, eu faço isso de mim. O que eu fiz? Da gente fala, o que eu te fiz para você me fazer o mal? O que eu fiz para você, meu esposo, minha irmã, minha filha, meu pai, minha mãe? Aí eu começo a trabalhar as causas de vidas passadas. E eu começo a entender que ali é uma lei de justiça. Só que a lei de justiça não é para me punir, tiremos isso da cabeça. A lei divina, o processo não é punição, segundo a espiritualidade. O processo é aprendizado. Se eu aprendo bem, vai pela lei de amor. Se eu aprendo mal, vai pelo plano do evangelho de Deus, segundo a espiritualidade. Entendendo isso, eu começo a perceber que tudo que me vem é a colheita de um plantio que eu fiz. E que se eu não reparar, e para reparar, eu preciso lançar mão das instruções dos Espíritos, das instruções do Evangelho. Porque se eu não lanço mão do Evangelho de acordo com o que eu acho é fruto da experiência que eu possuo. E se eu não tenho experiência ainda na verdade, e se experiência na matéria e na ignorância, se eu vou por mim, eu vou repetir, eu ter experiência, que é ignorância. E vou continuar agindo, sem conhecimento de causa e sem mudar o reflexo disso. Aí, como diz lá na obra dos domínios da divindade, chegará um tempo que a natureza vai esvaziar o cálice. Aí eu começo não em mais ser conduzido pelo meu livre-arbítrio em regra, né, por minhas escolhas, por que eu posso fazer isso? Eu posso hoje, por exemplo, decidir que eu vou chegar no meu lar, no meu trabalho, ou diante daquele que eu tenho uma certa antipatia, que eu não tenho muito equilíbrio. E ao invés de trazer palavras de desequilíbrio, eu vou me calar. Vou trazer uma palavra de equilíbrio. Eu vou incentivá-lo, eu vou motivá-lo, eu vou ser um bom exemplo para ele. Eu posso ter essa escolha. Como eu posso também chutar o balde, como algumas pessoas dizem, e deixar o balde tornar.
Porém, um dos homens da medidade fala: chegará um dia em que a natureza esvaziará o cálice. Porque por pior que eu seja, por mais mal que eu faça para alguém, chegará um momento que eu vou desencarnar. E aí eu sou pego pela lei. Em sintonia, eu vou para os ambientes onde a meu campo vibratório se ajusta. E eu vou conviver com aqueles espíritos que pensam da mesma forma que eu. Se eu sou belicoso, uma pessoa que gosta de guerra, gosta de conflito, gosta de tumulto, eu vou conviver com espíritos que gostam das mesmas coisas. Isso também é natural. É natural. Ou seja, não é Deus que impõe, sou eu. Agora, se eu estou no processo, nós vamos entender, por exemplo, lá na Mansão do Caminho, por exemplo, na Casa do Caminho, agora na Mansão do Caminho, Casa do Caminho, não me lembro, lá na oração e reação. Por um espírito que já busca se modificar, já quer estudar, já quer aprender, ele vai para ambiente de pessoas que querem estudar, querem aprender, querem se modificar. E aí vão para as colônias de amparo. Por um espírito que é como o Bezerra de Menezes, que não só busca se modificar, mas já pratica o amor, já age com conhecimento de causa, ele não mais precisa conviver na terra, ele vai para o mundo melhor. Por um espírito como a mãe de André Luiz, que já tinha amor no coração, já estava nas escalas superiores da terra. Olha que interessante. Questão de sintoma. Não é Deus que veio, que faz como nós fazemos, né? Olha o indivíduo ali, é bonito, é louco, é belo, satisfaz meus desejos, vem cá. Está selecionado pelos meus. Ah, você não, você é filho, eu não gosto. Você é homem, você é mulher, você é rico, você é pobre, e seleciona. Não. A lei divina é justa. Nós somos observados, somos separados pela lei, pelos valores morais e processo evolutivo, pelo grau evolutivo que nós possuímos. Assim como também nos é otorgado oportunidades ou responsabilidades de acordo com o grau de experiências ou grau de disciplina que nós possuímos. Com a nossa maturidade espiritual, não tem como enganar a espiritualidade superior, não tem como enganar a lei. É lei de sintoma. E a espiritualidade continua. Vamos ao que a gente vê. Então, se nós somos bons, tipo assim, se eu trabalho em perdão, a chance de eu desencarnar, por exemplo, diante de qualquer atrocidade que o outro não deixe comigo, a chance de eu querer me vingar, odiar, querer ficar nesse bate-chuva no processo de obsessão, se torna cada vez menor, porque eu já trabalho e busco trabalhar e eu perco. Se eu não busco isso, a chance de eu me prender, me vincular nesse desequilíbrio é muito grande. É enorme. Por isso, trabalhar no perdão em nós é essencial. Porque se eu estou num mundo de provas e expiações, eu vou estar o tempo todo tentando, como nosso companheiro disse, me reajustar com a lei, reparar. E para reparar com esses espíritos, com esses irmãos meus, que conviveram comigo no crime, no desequilíbrio, eu vou lidar com pessoas antagônicas a meus desejos. Porque é natural, nem todo mundo escolhe o mesmo que eu escolho. Mas sim, eu convivo o tempo todo com seres iguais, inferiores e superiores a mim. Lá no Evangelho dos Espiritismo, a espiritualidade conversa pra gente, fala pra gente o seguinte: ó, ninguém é tão pobre que não tenha alguém ou algo a doar. E ninguém é tão rico que não tenha de ir buscar de algo. Quem tem a espiritualidade nos ensina isso, sobre isso? Nós estamos convivendo com pessoas melhores e pessoas inferiores. E qual é o propósito disso? Eu levar a quem tem menos e mostrar de quem tem mais. Eu tenho que ter humildade, olha os fatores do seu Evangelho, para buscar reconhecer minhas imperfeições, reconhecer as qualidades do próximo e aprender com ele. E ter que ter o espírito de caridade, para que eu tenha o que eu possuo, eu levar a quem não possuo. Claro, com amor, sem ferir e sem humilhar. Aqui no meio. Está vendo os mecanismos da lei? A partir desse processo, eu começo a gerar cada vez mais simpatia. Antipatia com aqueles que não querem bem, porque é normal, é natural. E por isso muitos trabalhadores sérios são perseguidos pelas escalas, pelas ondas inferiores, porque geram antipatia.
Mas a minha perseverança no bem gera uma espécie de proteção para mim, natural. Natural. Porque o processo obsessivo se dá uma via de mão dupla. Não é de lá para cá, é os dois de cá para lá e de lá para cá. Se eu estou obsediado, segundo a espiritualidade, é porque eu ainda tenho pensamentos similares, orações similares ao meu obsessor. Senão o meu obsessor passaria por mim, eu nem sentiria nada. Eu não entraria em depressão, eu estou falando de mim também, de todos nós. Eu não entraria em depressão, não entraria em estado emocional, não ficaria bravo, nervoso, triste, não ficaria. Porque eu já superei aquela. Você está vendo o mecanismo? A partir do momento que eu me equilibro, que eu tive a experiência, pode ser quem for tentar para qualquer área, eu não caio, porque eu já tive a experiência. Está vendo o mecanismo? Então eu gero antipatia e simpatia o tempo todo. O que eu tenho que tomar cuidado é com quem eu estou sintonizando e gerando antipatia e simpatia. Eu posso estar convivendo num ambiente feliz da vida, só que num ambiente por isso, fora do equilíbrio da lei, porque minhas experiências não são espirituais, como muitos nós convivemos nas nossas encarnações passadas e até hoje. Gostamos dos bares. As antipatias nossas, muitas vezes, é o nosso próprio reflexo. É aquela pessoa que nos mostra, né, o que nós temos e a gente não se sente bem porque ela mostra pra gente a nossa realidade. O nosso orgulho, né? A espiritualidade fala, o nosso orgulho não é isso. Segundo a espiritualidade, quais são os pais e mães de todos os nossos vícios? O orgulho e o egoísmo. Segundo isso. É assim que eu penso, não. Então, normalmente, e por que segundo a espiritualidade, tá? O que é o nosso maior amigo? Segundo isso, o nosso inimigo. Por quê? Porque o nosso inimigo nos mostra onde nós devemos trabalhar em nós. É ele que mostra. O amigo muitas vezes não quer te magoar, fica caladinho. Ou fala de forma velada, né? O inimigo não, chega e joga na sua cara. Pá! Se você tem cuidado, você para e reflete. Você vai perceber uma coisa. Se você não tem, você fecha os olhos e ignora. Afasta. Está vendo a oportunidade? Por isso que a espiritualidade fala. Quanto mais evoluído o espírito, mais maduro, mais ele percebe que tudo é oportunidade de aprendizado. Tudo. Isso tem que passar rápido, né? Outra questão rapidinho. Ó. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagram na Terra? Resposta: sem dúvida. Agora continua. Desde que originadas de verdadeira simpatia. Vendo o mecanismo? Porque o seu processo de progresso, ele é lei, vai acontecer. Pensemos bem. Se o processo é a perfeição moral, se eu estou em sintonia com o seu lado, como criminoso, por exemplo, estou em sintonia com outro criminoso, vocês concordam que a lei divina chegará um tempo que eu vou aprender querendo ou não. Ou eu ou ele. E a velocidade estará de acordo com a minha vontade. A tendência é sempre um ir mais rápido que o outro. Dois espíritos de escala inferior, lá no crime. Se um deles procura trabalhar o perdão, vocês concordam comigo que isso seria o quê? Subiu e elevou seu padrão? Então gerou antipatia. Ele vai se sintonizar com outros. Correto? Agora nós sabemos que quanto mais evoluído nós temos, mais nós geramos simpatia e simpatia com o espírito de maior evolução que pisou na Terra, Jesus. Então quanto mais evoluído, mais eu fortaleço meus laços com Ele. Vou me aproximando dele. Essa vibração, essa ligação é eterna. A partir do momento que nós somos perfeitos, nós vamos sintonizar e simpatizar com todos os espíritos de escala superior. E isso aí é a verdade. Se é a verdade, ela não se modifica. Já aqueles em zonas inferiores, não. O processo é lei, o progresso é lei. Então uns vão e outros ficam, né? E segundo a espiritualidade, muitas vezes, um superior ele é alcançado, superado por inferior, por causa da preguiça, a falta de boa vontade. Então, não é estático o processo evolutivo. Ele avança de acordo com o livre-arbítrio e a escolha que nós possuímos. Trabalhamos em poucas questões, convidamos a todos que leiam, depois até vou pedir um momento depois que disponibilize essas lições. Eu peguei todas as vezes e fiz um PDF, coloquei todas lá, lição completa, para que possamos ler e estudemos bastante esses aspectos. Porque quando nós falamos de antipatia e simpatia, fala de nós, fala dos nossos sentimentos, fala das nossas necessidades. E como você mesmo trouxe, mostra o quê?
as nossas imperfeições. Mostra as nossas imperfeições. E quando nós percebemos isso, nós temos a oportunidade de quê? De entender ali qual que é a verdadeira causa e, trabalhando a causa, modifica os efeitos. Por isso a espiritualidade nos convida a estudar e refletir. E quando ela nos convidou a falar desse tema, foi com o propósito de nos conhecer cada vez mais, conhecer de ti mesmo, e conhecendo-nos, criemos programas de mudança de comportamento. Meu livro até queima quando eu falo isso. Eu chego em casa junto com você, eu tenho desdobramento, muitas vezes como puxando o bebê. Porque o propósito é aprendizado, é mudança de comportamento. E nós muitas vezes repetimos e não mudamos o comportamento. Mudança de atitude é aquisição de novas experiências. Instrução é proposta de mudança de comportamento. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça, que possamos nós cada vez mais ter mais força e mais impulso para o bem, e que principalmente nós nos auxiliemos a alcançar novos patamares, porque o processo evolutivo não se dá sozinho. Nós precisamos uns dos outros para nos motivar, nos impulsionar e nos direcionar. Dessa forma a gente agradece o que eu estudo hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje é dia 2 de outubro, né? Estamos começando o mês das crianças e sabemos que cada um de nós deve ter uma criança que quer presentear, um filho, um sobrinho. Então, a ideia é que a gente dê presentes que possam contribuir para que a criança cresça não só fisicamente, mas também moralmente, né? E pensando nisso, a biblioteca está fazendo aqui uma promoção de livros infantis com 10% de desconto. Os preços já são bem em conta e o livro infantil é um grande instrumento para a gente evangelizar, educar, é um instrumento importante para que a criança saia bem na escola de ensino formal e também para afastar as crianças daquelas telinhas, né? As telinhas que a gente sabe que não são tão boas assim, né? A telinha dos jogos, dos computadores, enfim. Livro é sempre muito bom, né? Dar para as crianças, é melhor que um brinquedinho. Então a biblioteca está com essa promoção. Quem quiser participar e ajudar a casa, é uma grande prazer. Bom? Obrigada. Obrigado. Bom, pessoal, nós vimos aí, né, a necessidade de melhorarmos, conduzido pelo nosso irmão Jonathan, né, de melhorarmos e crescermos hoje, né, para que possamos ter uma harmonia melhor e buscar, quando estiver na parte espiritual, né, estar junto àqueles que praticam o bem e não cairmos lá entre aqueles que sofrem tanto, né, já sofrendo aqui na terra, então precisamos continuar sofrendo. Alguns avisos: no dia 28 de outubro, sábado, de 15 às 18 horas, teremos o 14º Sarau de Arte Espírita da FEIM. Então, aqueles que quiserem participar poderão estar aqui no horário de 15 às 18 horas, no dia 28 do 10. Continuam os estudos, né, que foram iniciados no dia 22 do 9, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em consonância com livros espíritos e as obras missionárias da luz, as obras básicas. Esse estudo é realizado às
19h45, toda sexta-feira, e foi iniciado no dia 23. Aqueles que estiverem interessados, toda sexta-feira, às 19h45, tem um estudo e são convidados a comparecer e participar. A casa está sempre precisando de ajuda para formar cestas básicas daqueles mais necessitados. Então, aqueles que tiverem oportunidade de poder doar, trazer alimentos básicos, para compor a cesta básica, serão muito bem-vindos. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, fechar nossos olhos, buscar a sintonia com o mais alto, e agradecer pelo estudo da noite, fazer com que nós possamos assimilar bem esses estudos, gravar bem fundo em nossa alma e praticar no nosso dia a dia. Porque quando saímos aqui, muitas vezes voltamos a cometer os mesmos erros que cometemos todos os dias. Então, que possamos perceber bem esses ensinamentos e buscar não praticar os mesmos erros, buscando sempre melhorar, crescer, estamos nos aproximando cada vez mais de Jesus. Que Jesus nos abençoe a todos e nos conduza aos nossos lares, que tenhamos uma semana de paz, harmonia. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Quem quiser tomar os passos, pode formar uma filha de direita, e aqueles que não podem retornar aos seus lares. Muito obrigado a todos.